Fala galera, boa noite, professor Júlio na área. Hoje eu vou trazer para vocês um conceito de administração, fundamentos da administração e as suas aplicações, conforme o tema que a gente propôs hoje. Pessoal, vamos entender primeiro o que é administração. Ciência social aplicada, tá bom? A administração, apesar de muita gente confundir ela com uma ciência exata, ela é uma ciência social. E ela estuda o que principalmente? Organizações e recursos, tá bom? Praticamente, pessoal, o que a gente tem que lembrar quando a gente estuda administração? Que tipo de recursos que ela estuda? Humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e internacionais. Principalmente quando tange a governos, e a gente trabalha muito com recursos internacionais. Em todas essas áreas aqui, galera, você vai se aprofundando na administração, cada um deles, tá? Mas a administração, só para a gente poder relembrar, ciência social que estuda recursos e organizações. Pessoal, qual é o objetivo, a finalidade da administração, galera? Qual é a finalidade da administração? Eficácia e eficiência, tá bom? E ela estuda esses recursos de maneira planejada, organizada, dirigida e controlada. O que significa isso aí, pessoal? Administrar nada mais, nada menos que tomar decisões de forma estratégica. E qual é a finalidade de tomar decisões? A gente buscar isso aqui, ó, eficácia e eficiência. O que é a eficácia e eficiência, galera? Cada uma dessas duas palavras está ligada a um significado no que a gente tange ao estudo da administração. Como assim, Júlio? Muita gente confunde a mesma coisa. Acha que eficácia e eficiência está ligado à mesma coisa, mas não. Eficácia, toda vez que eu falo de eficácia, eu falo em atingir metas, atingir objetivos. Eu fui eficaz naquilo que eu me propus. Entendeu? Tá aqui, ó, a eficácia, alcançar objetivos. Tá bom? E quando eu falo de eficiência, eficiência já muda um pouquinho. Eficiência, quando eu falo de eficiência, eu falo de gerir de uma maneira adequada os recursos para que eu seja eficaz. Então, para eu ser eficaz, eu tenho que ser eficiente. Tanto é, galera, uma curiosidade, que na própria Constituição Federal, no que tange a serviços públicos, artigo 37 da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, diz que a administração pública, um dos princípios dela tem que ser eficiente, ou seja, os recursos eles têm que ser otimizados de maneira adequada para que a gente possa alcançar objetivos. Com isso, sendo eficaz e eficiente, a gente consegue fazer o quê? Gerar valor. Gerar valor para nós, tá? Então, galera, é muito bacana a gente poder compreender o conceito de administração por conta disso, tá? E quem que fala isso? Quais são os principais estudiosos da administração? Bom, aqui para a gente trocar uma ideia, eu separei dois estudiosos principais que a gente estuda na administração. Harry Mintzberg, que é um norte-americano, e Hidalberto Chiavenato, que esse é brasileiro. Esse é um dos principais, é considerado no Brasil o pai da administração material, tá? E eu vou falar um pouquinho também da finalidade na qual esses dois caras falam aqui e qual é o papel do administrador mediante a tudo isso que a gente conversou. Bom, galera, esses dois estudiosos que eu falei para vocês, eles falam que o papel do administrador ele divide em três núcleos, tá? Interpessoal, informacional e decisório. Como assim, Júlio? Vamos lá. Papel interpessoal é aquele papel de liderança, autoridade, um elo de ligação talvez que seja. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando você vai trabalhar em uma empresa, você passa pelo RH da empresa, a parte de recursos humanos. O profissional de recursos humanos, ele tem o gerente de RH, ele tem um papel de elo de ligação entre você e o seu patrão, tá? O profissional de recursos humanos, por exemplo, tá? Um gerente que ele tem que tomar uma decisão, uma venda, que ele tem que delegar uma tarefa a alguém, entendeu? Ele tem que tomar uma decisão, ele tem esse papel de autoridade, liderança, ou até mesmo de elo de ligação, porque o gerente de loja, por exemplo, de uma loja, ou de uma indústria, de uma empresa, ele é o papel de ligação faz o elo de ligação entre o funcionário e entre o funcionário e o patrão, tá?
Informacional, por quê? Informacional é aquele papel de análise de dados, da gente gerenciar tudo que acontece num determinado local de trabalho, tá? Uma análise de dados, se ele está comprando muito, se está comprando de pouco, se está gastando demais, se está gastando de menos, tá? Se ele está fazendo esse papel de monitorar, multiplicar, replicar informações, vou dar um exemplo para vocês de um administrador que a gente tem na escola, o professor. O professor é um administrador informacional, porque ele faz justamente o papel de multiplicar e replicar o conhecimento com vocês, tá? O papel decisório. O papel decisório é aquela parte final, que eu costumo brincar com o pessoal, é o cara que decide, é a decisão final. Porque a gente tem que passar por esses dois papéis primeiros para poder chegar nesse, tá? Ou seja, a gente tem a tarefa, faz a análise se é necessário ou não, e no final a gente toma a decisão, tá? Basicamente isso. Como que o papel decisório ele é? Empreendedor, a gente faz a distribuição dos recursos que a gente trabalha, o papel de negociador, se está muito caro, se está muito barato, se é necessário, se não é. Quem que tem esse papel, por exemplo, na escola? Um diretor de escola, um CEO de uma empresa, tá joia? Então, galera, todos esses três também estão interligados, tá? Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, muito obrigado, tenham uma boa noite. Thank you.